A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor a todos do grupo, e que nesta tarde possamos ouvir a voz de Deus nos nossos corações através da palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre Naamã é curado da lepra. Aí vem a palavra de vitória sobre a nossa vida. Neste momento Deus começa a falar ao meu coração e ao seu coração que algo grandioso Ele tem para nossa vida nessa tarde de sábado. É nessa tarde de sábado que Deus vai no profundo, é que Deus vai começar a falar contigo onde quer que você esteja. No versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Na parte B do versículo 5 diz assim: ele partiu. Repete comigo: ele partiu. Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem que as pessoas respeitavam, que as pessoas sabiam da sua posição. Ele não tinha qualquer posição. Sua situação financeira, com certeza, era uma situação muito boa. Ele era muito bem conceituado entre os seus, entre aquele povo. Porém, quando a gente vê essa palavra, que ela dá uma vírgula, ela dá uma pausa nessa frase que diz, porém, leproso. Ou seja, independente da situação financeira, pode muitas das vezes uma pessoa que tem uma condição financeira muito pouca, uma outra pessoa que tem uma condição financeira elevada, independe disso, vai haver momentos, como diz a palavra de Deus, que os momentos mal vai chegar, e é nesse momento mal que ali nós aprendemos a ser humildes na presença do Senhor, que a nossa arrogância tem que cair por terra, porque é nesse momento que nós estamos totalmente na dependência de Deus. Irmãos, por que eu estou falando isso? Talvez você olhe e fale: hoje estou passando por uma situação difícil, não sei o que fazer, estou desenganada pelos médicos, os médicos já falaram que não tem mais o que fazer, os médicos já deram a sentença, mas eu vou te dizer nesta tarde de sábado que a última palavra quem dá é o Senhor na minha vida e na tua vida. O homem pode dizer 1000 coisas, talvez você fale, mas o diagnóstico do médico está ali, está escrito, eu tenho no papel, mas o Senhor tem algo escrito lá no livro da vida sobre a tua vida e sobre a minha vida, que o homem desconhece. Aí eu venho e olho a situação daquela menina. Aí essa menina era uma menina, talvez adolescente, que foi levada para a Síria durante o reinado de Jorão, que era filho de Acabe, numa época em que Israel sofreu várias invasões de nações vizinhas. Ela estava numa terra estranha, vivendo situações inesperadas. Não sabemos o que tinha acontecido com seus pais, se ainda permaneciam vivos ou estavam mortos. Mas Naamã, no meio daquela situação, leva aquela menina para ajudar a esposa dele, a sua senhora. Aquela menina podia ser revoltada, olhar e falar: não vou ajudar uma pessoa assim, não vou fazer nada por ele, eu queria estar no meio do meu povo, eu queria estar no povo que serve o Deus Todo-Poderoso, eu queria a minha família, os meus pais, os meus irmãos. Irmãos, mas nessa tarde Deus fala: seja profeta na vida daquele que muitas vezes não gosta de você, seja profeta na vida daquele que muitas das vezes atrapalhou o teu ministério, seja profeta, abençoador, profeta de vitória sobre a vida daquele que muitas das vezes está acamado,
um dia te defamou, aquele que um dia, irmãos, fez algo que entristeceu seu coração, mas nessa tarde Deus venha falar, seja como aquela menina que não havia maldade no seu coração. Ali naquele momento ela vem e fala, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Quando essa menina vem falar isso, irmãos, ela vem dizer o quê? Ela vem dizer, existe um profeta usado por Deus, que tem o dom de Deus, que se ele falar, a cura virá, porque havia ali um ato de fé. Ele precisaria então, esse homem tão conceituado, acreditar em uma menina que não servia o mesmo Deus, que não servia outro Deus de uma outra terra. Ele acreditar numa menina que talvez você olhe e fale, ela não tinha paz, ela não tinha mais família, ela não tinha mais ninguém, estava largada. Quem iria olhar para uma menina nessa condição? Mas aquele homem precisava tanto da cura, que ele ouviu aquilo que aquela menina falou. Então ele partiu, ou seja, ele ouviu num ato de fé, ele sabia que as condições financeiras, o seu conceito não traria cura, mas se ele desse ouvidos àquilo que aquela menina estava falando, a cura viria. Então ele foi, e chegando lá, na parte B do versículo 8, diz assim, deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Nós vemos nessa parte, então, aquela arrogância de alguém que está um pouco acima dos outros ou muito acima dos outros, que seria natural na condição de Naamã, olhar e falar, por que então eu tenho que me lavar? Se está o profeta aqui, então por que ele não pede para o Deus dele simplesmente me curar? Por que então? Mas não, existe um processo. Talvez eu não entenda o processo que eu esteja passando, talvez você não entenda o processo que você está passando para chegar até a vitória que Deus tem para a tua vida. Talvez você olhe e fale, por que eu estou nessa condição hoje? Nessa condição de dependência de outras pessoas, talvez para tomar um banho, na dependência de outras pessoas, talvez para comer, na dependência de outras pessoas para que te indique para um trabalho, na dependência de outras pessoas para te ajudarem. Talvez você olhe e fale, sou tão estudado, sou tão experiente, sou tão preparado. O que está acontecendo comigo? Deus vem falar nessa tarde, não é pela força do braço, mas é pela força do querer do Senhor. É no ato de fé. Quando ele partiu, ele ouviu aquela menina Naamã, então ele vai atrás da sua vitória. Ele estava muito perto da tua vitória. Ele estava perto da tua vitória naquele momento, sabe por quê? Porque ele acreditou que o Deus Todo-Poderoso é aquele que faz. Não é apenas que fala que vai fazer, não é aquele que te promete e não cumpre, mas é aquele que quando promete, cumpre na tua vida. Naamã, então, tem um ato de fé, ele vai atrás da tua cura. Mas em determinado momento ele olha e fica ali nervoso, olhando porque então ele não ora. Mas é da forma de Deus, é do jeito de Deus. Existem processos na nossa vida que vai doer. Existem processos na nossa vida que a gente vai olhar e vai ter vontade de parar. Vai ter processo na nossa vida que vai estar tão doído que a gente vai olhar e falar assim, não aguento mais. Pra mim chegou, pra mim acabou.
diz, lá no versículo 14, Deus diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Mais uma vez, primeiro Naamã ouve aquilo que a menina fala para sua senhora e partiu. Depois ele vem e ouve a voz do profeta quando diz, mesmo ele indagando, não entendendo porque teria que passar por aquele processo. Mas ele vai, então ele desce, ele mergulha no Jordão 7 vezes, 7 vezes. Não foi qualquer um que falou para ele, vai lá e mergulha 7 vezes. Não foi qualquer pessoa, foi o profeta de Deus. O profeta de Deus, ele sabe o que está falando. O profeta de Deus, quando ele diz, é porque o Senhor já falou com ele, o Senhor já confirmou, o Senhor já testificou no coração dele. E aquilo que o profeta do Senhor fala, aquilo acontece porque é a própria voz de Deus falando através da vida dele. Então aquele homem ficou curado. A carne dele ficou como de uma criança, toda limpa, perfeita, sem nenhuma mancha. Nessa tarde, talvez você olhe e fale assim, já falaram para mim, chega. Desiste do seu casamento. Desiste de ser curado. Desiste do teu trabalho, desiste das coisas que Deus entregou na sua mão. Mas eu venho falar como profeta do Senhor nessa tarde sobre a tua vida. Não desiste daquilo que o Senhor prometeu para a tua vida, porque o Senhor é fiel para cumprir. Amém? Irmãos, fiquem com essa palavra que venha ser bênção nas nossas vidas. Amém?